Oi, 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 bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes e hoje estou aqui com Natália, que é graduada em Psicologia pela Universidade de São Judas, tem aprimoramento em orientação profissional e de carreira, formação na abordagem cognitivo-comportamental e também é orientadora parental e supervisora clínica. A Nath tem experiência profissional na área de psicologia escolar, recursos humanos e também como palestrante no Espaço Eros, minha grande parceira. Atua como psicóloga e supervisora clínica com foco em adolescentes, adultos e orientação parental. E esse currículo é gigante porque ela é maravilhosa. Bem-vinda, Nath. Obrigada, Si. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu estava contando nos dedos o dia dessa nossa conversa, porque falar é com a gente mesmo. A gente adora. É, exato. E eu precisava te trazer aqui para falar de um tema que a gente conversa muito quando a gente vai fazer discussão de casos clínicos e também de coisas particulares e pessoais, porque todo mundo passa por isso, procrastinação. Eu já quero começar até com aquela polêmica do que eu sempre ouço, famílias me trazendo de ele é preguiçoso, ou essa procrastinação que agora virou moda, procrastinação é preguiça, diferencia isso pra gente, traz pra gente o conceito da preguiça e da procrastinação para esclarecer a vida dessas famílias. Vamos lá, que tem diferença. E geralmente na clínica não chega, né, o meu filho é procrastinador ou eu procrastino muito. E geralmente vem, né, eu sou preguiçoso, meu filho tem má vontade. Acomodado. É acomodado. Então, olha só, né? Geralmente vai chegar com esses rótulos e existe uma diferença. Então, o que não é a procrastinação? Né? Não é preguiça, não é ócio, não é um momento de relaxamento, não é descanso. Uma definição assim, muito comum, muito simples da gente encontrar por aí é o ato de deixar para amanhã o que a gente poderia ter feito hoje, né? E, bom, de certa forma, a procrastinação é isso, sim, de fato, porém, essa definição simples estimula cair num erro, né? De entender que a procrastinação é simplesmente uma dificuldade de gerenciamento de tempo, de agenda, ou de simplesmente não querer fazer alguma coisa. Então, para além dessa dificuldade de gestão de tempo, a procrastinação, ela é uma dificuldade na gestão das emoções, na gestão da priorização e tomada de decisão. E, por consequência, deixar de fazer algo intencionalmente, né, desnecessariamente, mas esse deixar de fazer vai gerar um sofrimento. Né? Geralmente vai vir aí, depois do ato de deixar para depois, de adiar, esse adiamento vai vir aí com uma carga emocional, que pode ser como uma culpa, uma raiva, de repente um autodesprezo, coisas do tipo, por que eu sempre faço isso, né? Não devia ter deixado. Só que aí vem a questão, né? Se é uma experiência tão ruim, por que se mantém? Sim. Olha, por que se repete? Só o fato de você dizer que não é falta de gerenciamento de tempo, mas é uma dificuldade no gerenciamento emocional. Então, aqui, assim, para tudo, você que vive falando sobre procrastinação, talvez baseado em senso comum, de que isso não é um comportamento, não é um problema comportamental necessariamente. É muito mais uma estratégia, né, compensatória, pensando, né, na terapia, enfim. Conta pra gente essa história. É mais profundo do que a gente imaginava. É muito, muito mais profundo. Então, assim, essa dificuldade da gestão das emoções acontece diante de uma atividade ou uma tomada de decisão, por exemplo, que vai despertar nessa pessoa, adulto ou adolescente, criança, enfim. Né? A procrastinação é procrastinação em qualquer... Não tem idade, não tem idade. Né? Não é evolutivo, começa com preguiça e termina procrastinando. Exato, não, porque são duas coisas distintas. Isso. Tá bom. Então,
diante dessa tarefa ou decisão que se precisa tomar, gera-se algum desconforto. Tá. E esse desconforto, ele pode ser, por exemplo, uma ideia de que é muito difícil, ou que é muito trabalhoso, ou que eu não sou capaz de fazer. Às vezes até alguma ideia mais irracional, né, que não está ali tão consciente. Tá. Talvez apareça como uma sensação de cansaço, Tá. né? Geralmente a gente percebe frases que a gente fala para nós mesmos antes de iniciar um comportamento de procrastinação. Então, não é o adiamento da atividade em si, né? A dificuldade, por exemplo, de organizar o início dessa tarefa ou programar essa tarefa. Até pode ser, mas está muito mais relacionado, começa, né, com a dificuldade de, primeiro, perceber que essa tarefa está me gerando algum desconforto e como eu reajo, então, diante desse desconforto. Tá. Então, por exemplo, uma atividade, fazer uma lição que gere uma ansiedade. Porque, sei lá, de repente eu tenho a ideia de que eu não sou tão bom nessa matéria. Estudar para prova. Estudar para uma prova, né? Pode gerar aquele desconforto inicial. E aí, a estratégia para lidar com esse desconforto, que é uma estratégia disfuncional, é adiar o início dessa tarefa, né? Que é o que nós vamos denominar procrastinação. Tá. E olha só, por que se mantém? Porque esse breve adiamento é prazeroso. Eu vou fazer alguma outra coisa ali que eu vou ter um ganho imediato. Sim, né? sim. Eu vou jogar um joguinho, eu vou comer um chocolate, eu vou descansar, eu vou dar uma Ficar no zapiada, né? No celular. Então, olha só. Quando a gente entende que é um adiamento intencional, não por uma falta necessariamente de organização, mas porque aquela tarefa ou aquela decisão me gera um desconforto e eu não sei lidar com o desconforto, ou a forma que eu estou aprendendo a lidar com esse desconforto não é uma estratégia tão eficaz, né? A gente começa a entender que a procrastinação é uma dificuldade bastante difícil de lidar, porque ela é multifatorial. Pois é. Além da questão, sim, da dificuldade da gestão e organização de tempo ou das próprias tarefas, a gente tem aí o aspecto emocional, a inabilidade de lidar com alguma emoção naquele momento. Sim. E a gente ainda pode ter uma tendência natural a esse adiamento, além dos fatores ambientais. Então, como que, por exemplo, a minha rotina está estruturada que pode favorecer esses adiamentos, essa procrastinação, né? Os meus modelos, né? Falando de adulto, de criança e adolescente aqui, né? Sim. Então, como que esses modelos lidam com tomadas de decisões, por exemplo, com a própria organização de rotina. Sim. Então, tudo isso são fatores que vão contribuir para esse comportamento que vira um ciclo vicioso. Apesar de gerar uma consequência ruim, que é o sofrimento ali, a culpa, né, o sentimento de fracasso, muitas vezes, ele é sustentado, a procrastinação é sustentada por esse ganho, mesmo que seja um ganho menor, né? Porque muitas vezes o prejuízo é muito grande. Claro, mas é imediato, né? Mas eu tenho um ganho imediato. Claro. E o nosso cérebro, ele é ali naturalmente programado para buscar um ganho imediato. Sim. E quando você traz essa questão do ganho imediato e eu relaciono, por exemplo, as queixas que eu recebo na mentoria de pais, por exemplo, né, de mentes brilhantes, onde a gente relaciona o TDAH como uma característica, né, de ser muito procrastinador, tem muita relação com essa capacidade executiva, então. Então, no momento dele precisar tomar uma decisão, ele não toma a decisão, ele acumula insucessos por conta disso, vai alimentando uma crença de incapacidade e ele vai se tornando cada vez mais procrastinador, né? Exato.
Agora, fico pensando que como o TDAH também não tem automonitoramento, né? Porque é uma habilidade treinada, eu preciso aprender a me automonitorar, né? Então, automonitoramento é a capacidade de me perceber. Uma criança e um adolescente vai ter mais dificuldade. Com o TDAH, ainda mais. Então, se ele procrastina, talvez ele não sinta necessariamente culpa, mas ele vai ter o prejuízo de levar muita bronca, de ficar de castigo, etc e tal. E mesmo sabendo que vai levar bronca, mesmo sabendo que pode gerar uma recompensa ruim, pode acarretar em prejuízo, ainda assim ficar ali no TikTok imediatamente vai ser mais prazeroso. Ou, né, responder a mensagem do WhatsApp, ou, enfim, assistir série e tantas outras questões, inclusive voltadas aos eletrônicos, que é evidente que está ali à mão, né? Então acaba sendo a primeira opção. Então, o TDAH, ele é procrastinador, talvez por essas duas razões, principalmente, né? Por precisar da recompensa imediata e por ter a dificuldade na tomada de decisão. Olha como agrava, né? E quando a gente fala da infância e adolescência, a gente está falando já de um cérebro imaturo. Sim. E as áreas responsáveis aí, sistema límbico, né? Que vai fazer ali... vai ter um papel importante na gestão das emoções, o córtex pré-frontal, né, responsável pela tomada de decisão, organização, planejamento, essa capacidade de pensar nos prejuízos lá na frente, né, atualizar, né, o prejuízo lá do futuro pro aqui e agora, vai ter essa dificuldade acentuada. Então, isso é um ponto importante, uma vez que a procrastinação, ela pode ser crônica. Então, geralmente, essa procrastinação crônica, ela vai aparecer bastante quando nós temos algum tipo de transtorno, seja do neurodesenvolvimento, seja um transtorno do humor, né, depressão, ansiedade. Geralmente, nós vamos ter esse sintoma de procrastinação, né, relacionado a esses transtornos. E aquela procrastinação mais pontual. Tá, é só com aquela coisa, de repente, é mais com aquela coisa, aquela tarefa que a pessoa tem mais dificuldade ou, né, julga que é mais complexa, né? Então, a gente precisa ter esse olhar também para entender o grau do prejuízo que essa procrastinação ela está acarretando, né? Porque muitas vezes essa procrastinação ela não é crônica, né? Não vai aparecer em muitas áreas da vida. Ela vai aparecer ali com uma desregulação ao lidar com uma tarefa, uma situação específica. Né? Ou seja, se temos uma procrastinação crônica, ou seja, procrastino em várias áreas, em diferentes áreas, então significa que eu preciso de ajuda, né? E se estamos falando aí de crianças e adolescentes que são procrastinadores crônicos e que procrastinam mesmo aquelas tarefas que nem são tão difíceis assim, nem são tão longas assim, ou que, ao nosso ver, não teria uma necessidade de procrastinar, então significa que é um sinal de ajuda. Veja, não estamos... para tudo e ouve isso aqui. Não estamos dizendo que procrastinação é sintoma de transtorno. Estamos dizendo que procrastinação é um comportamento alerta. Exatamente. Se a procrastinação acontece em diferentes áreas, alerta. Podem ter outros sinais e sintomas que sejam condizentes com um transtorno ou do neurodesenvolvimento ou de humor. É por aí? Isso. Tá. Perfeito. Tá. Perfeitamente. Agora, olhar para a procrastinação. Eu tô vendo a procrastinação por outro prisma hoje, porque até agora a gente olha para a procrastinação como uma questão muito comportamental, e não, é uma questão muito mais emocional do que de comportamento. E aí, talvez por isso, você como orientadora parental e você também atendendo adultos, né, em terapia, talvez você tenha adultos procrastinadores que desde muito novos foram procrastinadores e nunca ninguém notou porque eram rotulados, né, como preguiçosos, enfim. E como orientadora parental, talvez você tenha uma demanda, assim como eu lá na mentoria de pais, quando eu digo, eu dou uma estratégia, por exemplo, o Planner, inclusive Planner 2025, saído do forno, novinho, fresquinho, em folha para vocês,
o ano passado, quem adquiriu o planner e traz uma ideia de, ai, olha, eu tentei implementar, mas não consegui, viu? Será que eu não consegui? Porque eu só usei como uma ferramenta racional. Exato. E não fiz uma análise de quais foram as situações que eu coloquei no planner e o meu filho não deu conta de fazer. Será que sempre para estudar para a prova ele procrastina? Então, se tem uma situação aí frequente, que eu procrastino com frequência, talvez seja um sinal. Sim. Então, entende o que eu tô querendo dizer? Talvez a gente use o planner para trazer uma solução racional e a gente deixa de olhar para a parte emocional. Sim. É um cuidado, né? É um cuidado que a gente precisa ter, né? Um olhar. Porque é claro que o planner ou uma agenda, um aplicativo, vai ser uma ferramenta para ajudar nessa organização. Fundamental. Fundamental. Agora, a gente precisa lembrar em que momento do desenvolvimento esse serzinho está para usar essa ferramenta, né? E como que é a introdução também, né, dessas ferramentas no dia a dia, na rotina. Sim. Porque o que acontece muito, assim, e eu ouço, não deu certo, eu comprei um planner lindo pro meu filho e ele colocou na gaveta e não usou, né? Ou seja, o planner não funcionou. Então, olha só, talvez o que não tenha funcionado foi a forma como foi instruído o uso, né? Como foi introduzido. Então, usar essas ferramentas e ajudar o jovem, a criança a se apropriar, né, dessa ferramenta é o ponto-chave aí. É a tal supervisão, né? É a tal da Temos que supervisionar o uso. Exato. Não dá para deixar na mão de uma criança, de um adolescente. Né? E aí a esperar, gente né? e alinhar as expectativas, né? Enquanto adultos. Porque talvez a gente hoje olhe um planner ou uma agenda com uma certa facilidade, ou não, né? Porque tem muitos adultos muitos, né? com certeza. Que não têm a habilidade de usar uma agenda, Sim, um planner, sim, né? sim. Então, imagina a criança e o adolescente que está ainda com o cérebro imaturo, que ainda, né, não está em desenvolvimento, principalmente nesses aspectos de organização, né? Planejamento. Inclusive, você falando sobre o uso de um planner sem a supervisão, não vai adiantar? O uso de um planner sem monitoria e sobre adequar expectativas, né? Quando eu desenvolvi a primeira edição, inclusive, do Planner Mentes Brilhantes, sempre teve essa perspectiva da família junto com a criança e junto com o adolescente. E na edição 2025, um super diferencial não vai adiantar ter um planner lindo, maravilhoso, sem saber como usar. Exato. E eu percebo que não é a criança e o adolescente aprender a usar só, não. São vocês, os pais. Então, o Planner Mentes Brilhantes, a edição 2025, vem com aulas ao vivo para a gente estabelecer metas, porque quando eu tenho propósito, quando eu construo propósito, eu me engajo, porque eu tenho vontade de chegar nesse lugar. E pai e mãe adora criar meta para o filho, mas o filho não cria né? a própria meta de vida. E aí, por isso que termina o ano com a listinha sem os cheques, porque o filho não foi informado das metas que os pais estabeleceram, né? Acho que vem um pouco de encontro com o que você está trazendo, do alinhamento de expectativa, né? Além das aulas ao vivo, a gente tem uma aula especificamente para ensinar os pais a como monitorar a agenda, como fazer o monitoramento do planner, porque eu também faço aqui um pouco o advogado do diabo. Eu entendo o olhar da família e eu entendo a necessidade do adolescente, mas o pai e a mãe também não sabem monitorar. Como que eu monitoro um adolescente? Então, tem uma aula para você aprender como monitora. Porque monitorar uma agenda de uma criança, de um adolescente, não é virar um general. Não é ser punitivo. Então, como a gente pode encontrar o caminho do meio? E eu tenho falado muito sobre, antes de estabelecer regra, cria conexão. Se eu não tenho conexão, como que eu vou colocar ali você deve fazer?
O deve fazer sem conexão não vai acontecer. Então, o Planner 2025 traz esse presente para você enquanto família. Você vai aprender como monitora e já dando spoiler, você vai aprender a se conectar com o seu adolescente para que você consiga fazer essa monitoria sem parecer invasivo, sem invadir o lugar dele, porque o adolescente quer a privacidade dele, mas veja, ele é um adolescente que não tem livre-arbítrio para tudo. Ele precisa sim de monitoria. Como que a gente pode fazer esse caminho do meio e ajudar esse adolescente a entender o caminho do meio? Então, assim, é um planner, o Planner Mentes Brilhantes, em especial essa edição 2025, vai de encontro com esse lugar mais emocional e menos racional. Porque agenda por agenda, a gente pega qualquer agenda, né? O Planner Mentes Brilhantes, não. O Planner Mentes Brilhantes vai olhar para as necessidades emocionais que essa mente brilhante tem, para esses desafios de crenças disfuncionais, o TDAH e outras desordens do neurodesenvolvimento que o Planner também atende, né? Então, crianças com dislexia, crianças com altas habilidades e superdotação, que não têm dificuldades, então, necessariamente na aprendizagem, mas têm dificuldade para se organizar também, né? Então, todas essas desordens vão trazendo um lugar de fragilidade, não só cognitiva, mais emocional, de regulação, e o Planner Mentes Brilhantes vai abraçar essas necessidades. Perfeito. E aí os pais vão aprendendo, né, Ná? Perfeito. Como fazer, e aí a gente vai pensar em modelo. Eles precisam de modelo, né? Porque, afinal de contas, né, a criança e o adolescente, eles aprendem por modelos. Sim. Né? E aí, falando especificamente de adolescente, que é o público que eu mais atendo, e ter esse olhar para essa etapa do desenvolvimento, o que ocorre nessa fase é o natural distanciamento do modelo inicial, que são os pais, para encontrar um grupo, né, para construir a sua personalidade. Sim. E aí, quando você diz chegar com uma agenda pronta, um planner preenchido com as suas metas, você tem que seguir, só você seguir isso aqui? Já fiz para você, tá? Já fiz para você. Muitas vezes entra, né, no ouvido do adolescente como você tem que. E o comportamento esperado, né, quase que natural dessa idade, é realmente não seguir, né, aquilo que já é familiar, aquilo que é imposto. Sim. E aí isso pode gerar o efeito rebote do eu não tenho, né? Eu quero a minha autonomia. Isso. E aí gerar mais resistência. Então, a forma como a gente introduz essas ferramentas é fundamental. Muito que bom. É essa conexão. Muito e nesse lugar de modelo, acho que é importante pensar que se a procrastinação é um comportamento, né? Uma condição aí que talvez a gente venha trazendo de outras etapas da vida, por falta de manejo, às vezes por uma característica, uma tendência nossa, e que a gente vai se adaptando a essa característica de formas disfuncionais. Acho que uma reflexão bastante importante para os pais é como você lida, como você tem lidado com as situações desafiadoras, trabalhos que não gosta muito, conversas difíceis, tomadas de decisão. Como é você enquanto modelo para lidar com essas situações? Porque, afinal de contas, a criança e o adolescente, eles estão em treinamento para a vida adulta. Sim. Então, os pais, que tipo de treinador está sendo? Né? Então, isso é uma reflexão que eu gosto de fazer na orientação parental. Né? Que tipo de treinador e habilidades você está treinando para o seu filho? Porque o treinar, ele vem com a repetição, com essa consistência. Sim. Então, muitas vezes, ver o filho ali deixando, né, tendo uma escolha, uma má escolha, né? Vou deixar de estudar para jogar. Né? Então, que critério a criança ou adolescente está utilizando ali? O prazer imediato. Claro. Porque ele não tem ainda, né, recursos, condições de pensar em critérios melhores. Né? E aí a questão que eu sempre trago é, você enquanto pai, mãe, treinador, né, dessa pessoa, está
mostrando outros critérios, está ajudando ele a pensar numa balança para tomar uma decisão? Ou só critica, Ou só né? critica, Uhum. né? Então, assim, né, só cobra, só critica. Uhum. Então, a gente talvez tenha que mudar esse olhar, entender que nós estamos treinando esses seres para a vida adulta. E quantos de nós, hoje, que procrastinamos, não tivemos, né, a oportunidade de treinar? E a oportunidade de treinar, muitas vezes, ela vem, por exemplo, em sofrer as consequências das más escolhas. Sim. Então, pais que super protegem, que querem resgatar o tempo todo ali, talvez não esteja treinando para lidar melhor com a procrastinação. Né? Pais que já entregam as coisas prontas, ou que só cobram, ou que só criticam. Talvez sejam modelos aqui que não estejam treinando de uma forma suficientemente boa para lidar com o fenômeno da procrastinação. Sim. Então, profundo isso. Profundo isso. Se a procrastinação é emocional, então que sejamos treinadores das emoções dos nossos filhos, né? E das tomadas de decisão. Muito bom, muito bom. Nath, muito obrigada. Obrigada, eu quero que você fique com essa reflexão. Eu quero terminar com a reflexão da Ana. Que treinador que você tem sido. Reflete aí, tá bom? Até a próxima.